Olá a todos, meu nome é Eduardo Bona e eu estou aqui mais uma vez com muito prazer presente neste evento. E hoje o assunto, que eu trago para vocês para este ano é a Web 3.5, o que a gente chama como a Web da inovação. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Eduardo Bona, eu sou graduado em Sistemas para a Internet e pós-graduado em Banco de Dados, Já são quase 10 anos aí desde a minha formação e a pós-graduação. Eu sou desenvolvedor, Na verdade, esse dado aqui já está até desatualizado, mas eu já sou desenvolvedor há mais de 12 anos, Na verdade, há mais de 15, porque em 2002 a gente já estava desenvolvendo os primeiros sistemas e a VivaWeb, que é a empresa da qual eu sou cofundador, ela foi criada em 2005, então são 12 anos aí já de empresa e quase 15 anos aí já de trabalho como desenvolvedor profissional. Além disso, eu sou coordenador e professor também de pós-graduação numa instituição de ensino aqui de Maringá, a Unicesumar, e professor também na modalidade à distância para alguns cursos de graduação. Então, eu tenho como profissão principal a de empresário, e diretor de tecnologia aqui da empresa, dessas duas empresas, a VivaWeb e o VivaIntra, e digamos assim que nas horas vagas eu costumo repassar um pouco de conhecimento com as aulas, que é uma coisa que eu gosto muito. Acredito que se vocês tiverem uma próxima oportunidade para participar como palestrante, fazer algum painel, fazer algum assunto nesse sentido, é muito importante para a evolução da carreira de qualquer desenvolvedor ou qualquer profissional na área de TI. Tem muito a ver com esse assunto que a gente vai falar hoje, que é a mudança de alguns paradigmas, mudança de algumas formas como este conteúdo, este tipo de assunto tem mexido com a vida de todo profissional e as empresas de web principalmente. Então a questão de participar de eventos, palestrar, fazer grupos de estudo, isso daí é uma coisa muito importante, tá? Eu participei com uma palestra sobre Caindo na Real. Se vocês quiserem depois saber um pouco mais sobre esse assunto, tem o meu canal do YouTube, eu disponibilizei esse vídeo há algum tempo. E eu falo sobre a questão do Caindo na Real, o Getting Real. Já é um assunto que mexe muito, certo? Com essa nova web que a gente está falando, que eu vou tratar sobre ela hoje. E os objetivos, desta palestra de hoje especificamente é o seguinte: mostrar para vocês, a questão das webs de nossas vidas e o futuro. Eu não sei a idade de vocês em média, tá? Se fosse um evento presencial, eu faria agora aquela velha pergunta, Levanta a mão quem nasceu a partir dos anos 80 até anos 90, levanta agora a mão quem nasceu entre 90 e 2000 e levanta a mão quem nasceu após 2000. Então eu não sei com qual web que vocês já se relacionaram, mas como a internet ela tem uma história curta, uma história ainda de 25 anos que foi completado recentemente, hoje já passou de 25, mas o marco mais recente foi 25 anos, a gente pode contar um pouco dessa história, como que a web foi criada ali as 3 divisões da web, digamos assim, mudanças efetivas, tá? Aí eu vou tratar sobre inovação de 0 para 1, que é um conceito de um livro um best-seller americano sobre inovação. Tem mudado bastante a forma como eu venho pensado ultimamente os novos projetos que a gente vem desenvolver aqui na empresa. Inovação centrada em redes, que é um livro ainda mais antigo, só que dá um norte para quem quer começar a desenvolver, baseado em alguma inovação já existente ou não. Tá? E, finalmente, a Sociedade 2.0 e o consumo colaborativo, que são, digamos assim, temas, tá, cotidianos. Hoje, quando a gente vai criar, a cada 10 startups que nascem aí, 8 tem um viés de economia criativa, economia colaborativa e assim por diante. Isso tudo em virtude dessa sociedade 2.0 que mudou muito. Há exemplo do que está acontecendo hoje com aplicativos de celular, que para táxi, por exemplo, ou Uber, que está quebrando o sistema antigo que existia, que é o de pedir táxi por telefone ou ir no ponto de táxi, etc. Isso daí está acontecendo porque a sociedade está mudando junto com a tecnologia. Só a tecnologia sozinha ela não teria essa capacidade.
Bom, esse daqui é o case 1, tá? Em 2005, essa foto foi tirada na sala de aula da minha faculdade. Ali a gente tinha os celulares de todos os alunos, inclusive um dos celulares é de um professor. Então, isso daqui era 2005, né? Quem imaginaria que 12 anos depois a gente estaria aqui hoje com outro tipo, né, de evolução, uma evolução tão considerável em 10 anos. A gente tinha já alguns celulares de flip na época, né? Mas isso era só digamos assim, do playboyzinho da nossa turma. Ele era o único que tinha um celular de flip. O meu aqui, no caso, é o segundo da esquerda para a direita, né? Um Motorola que tinha um X ali, né? Na verdade, não era um Motorola, era um Siemens, né? Que tinha um X ali. Então, isso daqui foi o que me manteve por um tempo, né? Até ele, infelizmente, cair do terceiro andar, quebrar. E sobreviveu até, mas durou 3 dias só. Hoje em dia, né? Uma queda da cama já quebra o celular, né? Esse daqui durou 3 andares na época que ele caiu, mas depois, alguns dias depois, ele quebrou em definitivo. Mas isso era 2005, né? O que isso representa? Quando a gente fala de web, a gente tem na cabeça, tá, o termo Web 2.0. Esse termo ele foi apresentado pelo Tim Riley em 2004, tá? Então, num desses grandes eventos que a editora dele proporcionava na época, hoje eu acho que esse evento não existe mais, mas tinha uma importância tão grande quanto o evento TED hoje, né? Aquelas palestras TED que ficam disponíveis para assistir. Esse evento aqui era anual e em 2004, então ele tratou da Web 2.0, que era uma mudança que a web estava. Então, quem criou os termos Web 2.0 e depois essa variação que veio, né, várias webs, foi esse cara em 2004, apesar da internet já existir há muito tempo antes. Então, a gente vem para histórias e os fatos, né? Porque o que aconteceu? Não existia o Web 1.0, existia a internet. E aí, quando nesse evento foi tratado sobre o tema Web 2.0, primeiro, o que aconteceu? Popularizou-se o tema Web 2.0, então digamos assim, o pessoal de TI gosta de uma palavrinha diferente, né? Gosta de uma versão, então foi começado a tratar sobre essa versão 2.0, né? Uma nova etapa da internet, etc, etc, etc. E aí ficou definido que o quê? A partir daquele momento, aplicações que fossem naquele sentido histórico ali, né, naquele sentido de evolução daquela época, seriam Web 2.0, e as que existissem até então naquela época era a Web 1.0. Então, a Web 1.0 ela não existiu, né? Ela passou a existir já a partir do momento da criação da Web 2.0, e aí já morreu. E daí, logo em seguida, não passou muito tempo, já fizeram uma previsão do que viria a ser a Web 3.0. Então, assim, foi tudo muito em seguida, não teve uma ordem para ir acontecendo, né? Esperou-se alguns anos e tal, não. Eles criaram a Web 2.0, mataram a Web 1.0 e logo em seguida já fizeram uma previsão para a Web 3.0. Um exemplo disso é se a gente usar a ferramenta do Google, né, para fazer o Google Trends ali das buscas, vocês vão ver que houve o pico mesmo de busca sobre o termo Web 2.0 foi ali, ó, conforme vocês podem ver no gráfico, né? No ano de 2007, por aí, foi o pico, né? Mas a gente pode já tratar 2006, entre 2006 e 2007, como o aumento considerável desse assunto. E se você pegar os demais termos, né, Web 3.0, por exemplo, ou 1.0, nem tem buscas relacionadas a esses termos quase. Então, o que existiu de fato mesmo foi a Web 2.0, né, cunhada nessa época pelo Tim O'Reilly em 2004. Bom, esse slide aqui representa o que eu imagino sobre essa web, né? Cada um vê o que quer, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a forma como eu vejo elas. Por isso que o nome da palestra é Web 3.5, porque se você procurar por Web 3.5,
ela não existe, né? Você não acha referências além da minha palestra sobre a Web 3.5. Só que cada um agora, a partir de agora, define em que época que está, né? Eu acredito que, dado a forma como os aplicativos estão funcionando hoje, né? Esse mundo de aplicativos, mundo de APIs e etc., a gente tenha uma web entre a 3 e a 4, tá? Então eu vou mostrar a forma como eu vejo a web. Bom, essa daqui é a web 1.0, tá? A web do modem, né? De discagem, dos pulsos, de quem usava após a meia-noite para pagar apenas uma discagem, sites muito limitados, né? Nessa época não existia ainda o CSS como a gente vê hoje, então os sites, quando não eram criados dessa forma, né, bem simples, eram diagramados em tabelas, né, do HTML, era uma coisa horrível. Quem não teve a oportunidade de trabalhar nessa época, já reserve um tempo da sua oração hoje para agradecer por você não ter participado dessa época, porque foram épocas tenebrosas, tá? Códigos gigantes, coisas horríveis aconteciam nessa época. Isso daqui era o que a gente chama das trevas da internet, tá? Então os sites eram feios, difíceis de fazer, a conexão era muito lenta, mas muito lenta, para vocês terem uma ideia, era 56K a conexão, então não tinha como fazer milagre, tá? Nessa época tudo era muito complicado, e o que basicamente tinha eram sites como o Yahoo, alguns pequenos sites, poucas pessoas detinham o conhecimento e tecnologia para a criação de domínios e enfim, então era uma coisa muito perversa aqui, tá? Em 2004, então, quando já o Tim O'Reilly começou a falar da Web 2.0, a gente tem como melhor exemplo aqui dessa época o Orkut, né? Foi uma rede social, todo mundo, tem gente ainda que tem saudade dela hoje em dia, né? Mudou muita coisa, tá? Essa questão do Orkut e de outras aplicações que vieram nessa época pegaram o cenário e viraram ele de ponta cabeça. Então é muito importante ter essa ideia da Web 2.0. E aqui eu já tenho um modem. Se eu não me engano, esse modem aqui é 300 e 600K, né? Nessa época a internet já melhorou um pouquinho, razoavelmente, e a gente já podia acessar. Nessa época começou alguns portais da cidade, aqueles que tiravam fotos na balada, né? Esse tipo de site começou a ganhar importância. Alguns sites de notícia, né? Alguns pioneiros aí de sites de notícia, locais, né? Já existia o UOL e tal, mas locais, o pessoal começou a criar coisa, e essa é a Web 2.0 aqui, de fato, marcou a história, tá? E aqui eu faço uma brincadeira aí, né? A Web 3.0 para mim já é essa daqui, né? Que começa a partir do Wi-Fi e dos smartphones. Para mim essa é uma divisão clara da Web 3.0, não é só minha, mas é uma opinião de vários especialistas, que essa web começa a partir dos smartphones, né? Não tem outra virada para esse tipo de aplicação. Então, a Web 3.0 começaria, na visão de muitos, a partir do Wi-Fi, né? Já não existe mais negócio de modem, etc., né? O usuário só se conecta no Wi-Fi, e dos aplicativos, ou seja, a questão da disponibilidade aí das aplicações estarem ao seu alcance na palma da mão. Isso daí seria a Web 3.0. Então, um resuminho aqui dessas três webs. A gente tem a Web 1.0, informação, né? Muita informação. Na época eram sites de conteúdo, sites de busca, né? Ferramentas de busca, softwares diversos. E nessa época da Web 1.0 a gente tinha ainda os GIFs ali para alegrar ali a vida, né? E voltou, por incrível que pareça, os GIFs voltaram, né? É uma tremenda de uma coincidência aí, essas coisas que parece que estão mortas. Eu só espero que o Flash nunca mais volte, mas tem coisas que vão e voltam, você fica impressionado. A Web 2.0 já foi a época do Ajax, né? Dessa forma de produzir sistemas e páginas, né? O Gmail foi uma inovação gigante nessa época, com páginas sem refresh e tal.
Foram eles, inclusive, que a equipe do Gmail, né, do Google, que deu uma boa ajudada para o Ajax evoluir bastante. A gente começou na Web 3.0 tableless, então as páginas começaram a ficar mais bonitas, deixaram de usar a tabela como recurso principal para diagramação, então a gente começou a usar div. A gente começou a ter algumas ferramentas de colaboração, redes sociais, vídeos começaram de leve a serem, né, publicados aqui. As animações bombaram muito nessa época. E o Flash, né? Essa tecnologia aqui já está morta, graças a Deus. Ela também foi muito importante aqui para a questão que todo mundo cria um bannerzinho desenvolvido em Flash, né? Hoje o CSS3 e alguns outros tipos de banner estão sendo mais utilizados hoje. E o Flash deixou de ser utilizado até porque a parte mobile dele é horrível. E a Web 3.0, ela veio com uma série de tecnologias, mas eu destaquei algumas aqui. As APIs, né, as APIs, que permitem que nossos sistemas se comuniquem entre si, né? Então isso é uma inovação 3.0. A internet das coisas, o mobile, aplicação em tempo real, né? Aplicações em tempo real, ou seja, aquelas que usam WebSocket, ou você vê as coisas acontecendo ali. Então, por exemplo, você dá uma curtida aqui, aí sem atualizar a página, já mostrou que curtiu. Para outra pessoa que está do teu lado, sem ela mexer na página, já mostrou que você curtiu, mostrou uma notificação. Isso daí são interações em tempo real, caracterizam-se pela definição de Web 3.0. Cloud, né? O Cloud Computing, então a gente tem infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e o SaaS principalmente, né? Software como serviço, né? Software as a service. Então isso daqui é uma coisa que está muito forte, tá? Nessa nova web que a gente está tratando. Bom, aí você vai me dizer agora, ok, tá, Eduardo, eu entendi, e agora, né? Eu já entendi a história, tá? Essas 3 webs aqui já está dentro do meu portfólio, né? Eu consegui entender. E agora, tá? Você vai falar da tal da Web 3.5. Então, primeiro, tá? Nós temos que verificar se vocês concordam sobre essas 3 web e se vocês entenderam. Eu tenho certeza que alguns de vocês não ainda conheceram essa Web 1.0, época das trevas, né? Mas pelo menos essas 2 aqui, né? Eu acredito que vocês tenham vivido. Quem nasceu depois de 98, 99, né? Vai ter pego só essa daqui, porque já era muito difícil, né? Você ter essa daqui, né? O Orkut, bons tempos aí para quem sobreviveu, né, a essa época, muito legal. Bom, o que a gente tem para falar agora? Agora o mercado ele é web, tá? Então esqueçam aplicações desktop, por favor, pelo amor de Deus. Estudem tecnologias que possibilitem facilmente a ida para online, tá? Ah, mas eu tenho uma aplicação RP que é muito pesada e que vai ficar na empresa, rodando num servidor local e etc, etc, etc. Beleza, perfeito. Pode fazer a tua aplicação desktop. Mas nesse caso, eu recomendo que vocês usem APIs, né? APIs, para que se você precisar fazer alguma coisa na web ou alguma coisa mobile, você tenha de onde consumir essa informação. Agora, eu vou dizer para vocês, já em 2005, quando a gente criou a nossa empresa, a gente só quis se preocupar com web, né? E desde então a gente só vê o mercado de aplicações desktop diminuindo. Agora a gente tem visto muita gente migrando para o mercado mobile. É um mercado muito interessante, muito complexo, tá? Hoje em dia, para você fazer boas aplicações, você tem a opção das aplicações HTML, né, que são mais simples, mas para quem precisa de uma solução nativa, principalmente as grandes empresas, você tem que ter um programador Android, você tem que ter um programador iOS, né? Swift, enfim. Então, é um mercado que está precisando de profissionais bem qualificados. Então, o mercado hoje ele é web, o mercado é móvel, o mercado é social, o mercado é colaborativo e completamente novo, tá? Não existe mais aquela coisa de alguns anos atrás que era tudo fechadinho, que você não, agora o jeito de se comunicar é outro. A gente tem um exemplo aí do Nubank, a forma como ele manda e-mail despojado, diferenciado, tá? E ele é um banco, né? Então, parte social e colaborativa é fundamental para o mercado hoje em dia, tá? E
Seja você uma empresa web ou não, tá? O seu DNA precisa estar focado nesses pilares. Então, eu vou criar um food truck, né? Eu quero criar um food truck e eu quero vender hambúrguer, etc. Esses conceitos vão servir para muitos, porque são conceitos que esses pilares, tá? Da questão de mobilidade, social, colaborativo, essas inovações você tem que estar conectado. A tecnologia hoje ela te ajuda em muita coisa. Não adianta ficar fechado dentro da sua casinha e achar que tudo isso tá bom e vai atender. Então, o mercado é esse. Tá? O que a gente tem, né? Como a gente diz aí no linguajar popular, o que a gente tem para hoje é isso. Tá? Mercado web, móvel, social, colaborativo e completamente novo. Bom, então para comprovar, né, para a gente poder sinalizar que o caminho para essa nova web, né, é um caminho totalmente diferente, eu separei duas pessoas aqui, né, ou duas empresas para falarem algumas coisas. A primeira frase é uma frase que me marcou bastante desde o momento que eu assisti essa palestra no TED Talk, né, do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, né? Inclusive, recentemente chegou a se tornar o homem mais rico do mundo, mas por algumas horas só. Daqui a pouco o Bill Gates voltou, mas para mim, nesse caso, não teria problema ser o segundo ou terceiro mais rico do mundo, né? Estaria bem tranquilo. Ele é um cara que tem uma empresa que é a Amazon, que é totalmente voltada para a parte monetária, né? Então a Amazon não perde dinheiro onde entra. Então isso é uma coisa que marca muito a Amazon no meu ponto de vista. E ele diz que a web é a nova energia elétrica, né? Então ele já estava marcando ali que a web está mudando de verdade, né? Então, ou seja, tendo mais um marco. E ele cita ali, faz uma analogia com a energia elétrica, porque não sei se todos conhecem a história da energia elétrica, né? Inicialmente a energia elétrica ela foi criada só para fins de iluminação, né? Então a ideia da energia elétrica era só iluminar. E para tanto foi necessário primeiro que se criasse uma infraestrutura, né? Então a rede elétrica teve que ser criada, ruas foram cortadas, né? E assim por diante para passar toda essa infraestrutura. Depois as casas tiveram também que se adaptar, né? Não só o Estado teve que se adaptar, mas as casas tiveram que se adaptar também. Mas inicialmente ela foi construída só para iluminação, até que alguns inventores começaram a partir da energia elétrica, criar os eletrodomésticos, né? Também deixo aqui uma dúvida, né? Uma curiosidade, vocês sabem qual foi o primeiro eletrodoméstico criado? Acredito que vocês vão dar os chutes aí de vocês, né? Vou dar uns 10 segundinhos para vocês pensarem, mas é engraçado que o primeiro eletrodoméstico, os primeiros que foram criados, como não existia tomada, né, eles usavam uma extensão que se conectava ao bocal da iluminação. E isso foi durante muito tempo, até que as casas, de novo, elas tiveram que se adaptar. Então, e aí, a partir daí, ele fala que a web é a nova energia elétrica, porque a partir de uma coisa que foi criada para um objetivo, que acabou sendo usado para 3, 4 fins, uma indústria se criou, né? Então, vamos pensar o que a energia elétrica criou, né, nos últimos 50 anos, as oportunidades que ela teve. E ele fala que a web é justamente isso, tá? Então é uma frase muito marcante, gostaria que vocês pensassem muito em relação a isso. E com relação ao eletrodoméstico, pelo menos no que foi apontado, o primeiro foi o ferro. Uma outra frase também que me chama muita atenção é no livro, né, no Google A Biografia, que é um livro muito bem escrito por um jornalista que teve sempre muito acesso no Google. Ele escreve que os criadores do Google, né, eles têm uma frase que é o seguinte, que nós temos uma vantagem incrível, porque somos uma empresa que nasceu da web e nunca fez outra coisa. Então, quando ele pergunta para o Google qual a diferença dele para os concorrentes, né, ele explica que ele começou numa época que era diferente, porque eles só faziam coisas web e eles nunca fizeram outra coisa. Aí você pode falar assim, mas se for assim, por que fizeram o Google Chrome então, né? Porque não é web e tal. É bem interessante esse livro, porque também conta a história um pouco de cada produto. E do Google Chrome, por mais que vocês possam achar que não e tal,
o Google diz que o objetivo principal do Google Chrome foi porque eles chegaram à conclusão de que a internet estava muito lenta e parte disso era em razão dos navegadores estarem lentos e fizeram uma conta lá que eles chegavam a perder milhões por dia por causa da lentidão de navegador, porque o Google ganha na publicidade. Então, se a publicidade demora um pouco mais para aparecer, aí isso complica mais a vida deles. Então, eles criaram o Google Chrome por isso. Então, tentaram fortalecer até outros navegadores e tal. Às vezes você perguntava por que o Google tem um Google Chrome, mas ajuda o Firefox também. Eles precisam que todos os navegadores sejam rápidos. Então, eles precisavam dar esse pontapé. No começo, o Google Chrome foi uma coisa que se destacou demais, né? Hoje em dia, já está havendo uma divisão melhor, mas o Google Chrome chegou a dominar o mercado. Então, o Google fala que a vantagem dele para os concorrentes é que eles já nasceram web. Então, é mais uma empresa aí totalmente focada nessa nova web e em criar ferramentas para web. O Google não tem versão desktop para o Google Docs. Usa só o Google Docs da versão online. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir bastante. Então, são as duas frases que eu trouxe aí para vocês. A do Jeff Bezos é uma palestra no TED Talk. Quem depois quiser me adicionar no Facebook, tá, eu passo o link, né? Peço até que vocês me adicionem no Facebook e no LinkedIn. E o do Google é um livro, tá? Se vocês puderem comprar, chama Google a Biografia. Bom, agora sobre a questão de inovação, né? O mercado web, a gente já sabe que ele responde mais rápido que qualquer outro mercado, né? E tudo está sendo inovado, seja na área técnica, na área de infra, na área comercial, na área de marketing e qualquer outra. Então não é só para quem é técnico aqui, né? Aqui está havendo uma mudança para todo o público. Aqui eu separei 5 livros, que 3 deles vão ser usados a partir de agora para a gente finalizar esse assunto, mas livros que me fizeram refletir bastante, né? O primeiro chama Novos Negócios no Brasil, Silvio Meira, né? Um cara que se destaca aqui no Brasil por esse tipo de material, do Recife, né? Lá do Porto Digital, e ele é um palestrante muito conhecido e o livro é dele, né? Então um livro brasileiro aí para a gente poder, né, também degustar um pouco de informação. Ele fala muito sobre a sociedade, né? Não tanto sobre a web, mas sobre a sociedade, como que está mudando. Tem um outro livro um pouquinho mais antigo, Cérebro Global, de uns indianos, né, que moram nos Estados Unidos. É muito bom, a gente vai falar dele. A Inovação, né, a Arte de Steve Jobs também é um livro legal. Para quem já leu a biografia do Steve Jobs, muita coisa aqui é repetida. Mas para quem não leu a biografia, esse livro aqui poderia ser o pontapé inicial, porque quem escreve, ele escreve muito bem alguns pontos e pode ser muito bem aproveitado esse material. O outro livro, do Peter Thiel, De 0 a 1, esse livro é extraordinário, a gente vai falar dele aqui também, então a gente vai falar dos novos negócios, vai falar do cérebro global e vai falar de 0 a 1. E por fim, O que é meu é seu, esse livro aqui fala de economia criativa, mostra vários exemplos, então para vocês que estão buscando aí uma oportunidade, pesquisando se já existe, se já não existe, em que mercado que se encaixa, esse livro aqui ajuda demais. De 0 para 1, vou falar de 3 temas aqui que o livro aborda, que é muito interessante, que o primeiro é o progresso horizontal e o vertical, o segundo é o conceito de 0 para 1, e o terceiro é uma coisa bem interessante, que é a estratégia do último. Isso daqui pode servir para muita gente, tá? Ou pode dar um recado para outros também que não são os últimos. Progresso horizontal é o seguinte, sempre a gente espera, né, que o progresso vai assumir 2 formas. Uma horizontal, ou seja, extensivo, ele vai ficando mais gordo, né? Ou vertical, intensivo, que ele vai ficando mais alto. Então, pegando essa analogia, o primeiro caso, né, ele vai de 1 a n, e o segundo ele vai de 0 a 1. Então, o que acontece? Quando você está falando de progresso horizontal, você só está adicionando recursos. Então, você fala, acabei de fazer uma inovação, mas já é num produto que já existe. Então, você está horizontalmente progredindo a sua ideia, né? Então, você só está acoplando mais um recurso, fazendo mais uma alteração e assim por diante. Quando você vai de 0 para 1, aí você cria um degrau, né? É o que o pessoal gosta, aquele termo muito marqueteiro, né? Que é a inovação
a disruptiva, né? Então você joga a tua ideia para um nível superior. Então você vai escalando ele vertical, tá? Então é basicamente essa a diferença do 0 para 1. Antigamente, né, copiar dava certo. Hoje dá trabalho. Então, por que isso acontece? Porque as coisas estão sendo inovadas muito rápido. Então, antigamente, você pega exemplos de algumas grandes empresas do Brasil que copiaram alguns modelos dos Estados Unidos, né, ou adaptaram, eles não gostam muito que fale que copiaram, mas que adaptaram o modelo dos Estados Unidos. Hoje, se você copiar algo inventado há um ano, daqui a um ano você essa inovação não vai mais te deixar tranquilo, porque antes dava certo copiar, validar um pouquinho, né? Validar durante 1 ano, 2 anos, e daí ir modelando até ficar tudo muito bem. Agora não, né? Se nos Estados Unidos vira moda um aplicativo que pede comida pelo celular e entrega por bicicleta, não vai demorar muito tempo. No Brasil vão criar. Só que depois que criam no Brasil, já não é mais são várias pessoas que estão criando. Então, nesse sentido, né? Quem vai inovar a partir de agora em progresso horizontal, ou seja, copiando e colando alguns modelos, ou achando que aquilo lá, uma vez feito, vai dar conta, ele vai ter duas alternativas, né? Ou ele vai quebrar muito rápido, ou ele vai ficar desenvolvendo ou dando essa inovação, essa manutenção da inovação durante muito tempo, porque não vai parar. Isso não vai deixar ninguém sossegado. Então, o conceito de 1 para N é o seguinte: você faz avanços graduais, você permanece enxuto e flexível, você melhora com base na concorrência. Então, e também você concentra-se nos produtos, não nas vendas. Então, quando a gente fala desse conceito de 1 para N, que é o normal, né, você vai melhorando o teu produto aos poucos, você permanece pequeno, né, enxuto e flexível, você melhora sempre com base na concorrência. Então, você não vai fazer uma inovação porque você achou interessante para o teu negócio. Você não vai ficar buscando inovação toda hora. Você não vai ficar querendo mudar. Por que eu vou mudar um negócio que está dando certo? E você se concentra nos produtos, não nas vendas. Esse é o 1 para N. Enquanto 0 para 1, ele vai pensar assim: é melhor eu arriscar com ousadia do que com a trivialidade. Então ele leva muito essa máxima a sério. Você vai sempre estar arriscando para evoluir. Um plano ruim é melhor que nenhum plano. Então é um pensamento bem de startup mesmo, de disparar, de melhorar, evolução contínua, né? E uma ideia aqui importante é o seguinte: mercados competitivos, eles destroem os lucros, né? Então, quanto mais concorrente você tiver, pior é para o teu negócio. Então, hoje em dia, né, o livro fala muito de você tentar entrar num monopólio. É difícil, venhamos e convenhamos, no Brasil, você entrar num monopólio, né? Você conseguir desenvolver um negócio que é monopólio. Mas também serve de informação que a gente não precisa entrar num mercado que tem muita gente brigando, né? Ou seja, se tem muita gente fazendo, é melhor dar um passo para trás, pensar melhor, porque essas pessoas brigando, né, destroem os lucros. Ainda que você vá para ser a ponta desse mercado, para ser o mais barato, daqui a pouco alguém vai ser mais barato que você, e isso já não é mais um diferencial seu, tá? E 0 para 1 também trata das vendas, que as vendas importam tanto quanto os produtos, né? Então, hoje em dia, você vê aí que muita gente para vender produto cria blog, começa a criar conteúdo, faz webinar, faz palestra, faz tudo para agregar valor não só ao produto. Às vezes o produto é muito bom, mas tem um comercial ruim, né? Tem um marketing ruim. Então você tem que trabalhar muito bem isso daqui para 0 para 1, que é o objetivo, né? Lembra que o nosso objetivo é 0 para 1. É muito difícil fazer 0 para 1 no Brasil. A gente tem alguns exemplos mais recentes, né? O Nubank fez 0 para 1, algumas empresas têm feito. É muito difícil, mas aí tem um terceiro item aqui que é bem importante, que é o seguinte: a estratégia do último. Todo mundo fala que ser último é ruim, né? Outros falam que o último serão os primeiros. O fato é que ser o primeiro sai muito caro, tá? Pegar o próprio exemplo do Nubank. O Nubank é de 0 para 1. Bem legal, tal, muito sucesso. Agora, imagina quanto deve ter sido difícil eles terem sido os primeiros, né? Então, ser pioneiro sai muito caro mesmo. Então, você vai entrar num mercado novo, você tem que explicar, o Nubank teve que explicar que ele era confiável,
que ele era todo digital, etc. Que ele tinha aquela versão mais descontraída, mais despojada de atendimento. E aí depois aquilo começou a virar a marca deles, né? E aí a partir daí todo mundo conhece muito bem a história. Então, ser pioneiro sai muito caro. Então não vale a pena ser o pioneiro se você é pequeno. Agora, se você começar dominando nichos pequenos, tá? Ou seja, uma cidade, um bairro, um estado, uma região, aí depois você vai escalar, né, rumo à visão de longo prazo. Essa é uma técnica muito boa, porque você tem que ter monopólio nesses lugares, né? Então, se você está entrando com um negócio na tua cidade você não tem monopólio, é um ponto a ser verificado. Você precisa adquirir monopólio e ir aos poucos, tá? Dominando. E, na maioria dos cenários, é melhor ser o último e ter uma receita futura, tá? Porque os últimos, né, no momento certo, vão poder ter uma vantagem competitiva. Agora, veja, eu falo em último, né? Eu até deixo um lembrete ali, né? O último no momento certo, né? Porque não adianta ser o último no momento errado. Também como não adianta ser o primeiro no momento errado, né? Mas o último no momento errado é o pior dos mundos, né? Você vai começar hoje a fazer um negócio de compras coletivas. Beleza, você é o último, mas passou a onda, né? Essa onda já era. Tá mudando agora, tá numa outra onda. Então você tem que saber identificar se isso é assim mesmo, tá? E também essa questão vai te garantir uma receita futura muito boa. E a questão de sair na frente não é um problema, tá? Desde que seja uma tática e não uma meta. Muita gente fica buscando essa ideia de ser o primeiro, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro, etc. O seu primeiro sai muito caro e ele não chega a ser um problema, mas ele pode ser desde que você não esteja trabalhando para que isso seja uma meta, e sim apenas uma tática, né? Uma estratégia do seu produto. E aí, né, um grande mestre em xadrez, ele escreveu ali, né, que você precisa estudar até o fim do jogo antes de qualquer coisa, né? Aliás, você precisa estudar o fim do jogo. Então, um bom jogador de xadrez, ele sabe exatamente aonde que é o fim do jogo, e aí, a partir dali, ele já está tudo estudado para fazer as táticas dele, né? No começo do jogo, está todo mundo muito bem posicionado, ou defensivo, ou ao ataque, né? Mas no final do jogo, você tem que saber identificar o final do jogo, aonde que é o final do jogo do mercado. E aí você vai conseguir. Lógico que isso é muito difícil, mas é uma ideia muito legal para a estratégia do último, tá? Com relação aos novos negócios, que já é o livro do Silvio Meira, ele destaca aqui o seguinte: em que sociedade e economia estamos, afinal? Você vai conseguir criar um produto ou um serviço? E quem é o seu consumidor? Tá? Então ele fala muito da sociedade e do consumidor. Então ele chama a sociedade de 2.0, uma sociedade do conhecimento, informação e serviços. Então é uma sociedade muito diferenciada essa. Tá? Recentemente eu estava até brincando que uma das coisas que eu mais odeio no WhatsApp é que ele foi feito muito rápido e os mais velhos ainda têm uma dificuldade imensa de lidar com ele, porque é cartão de memória que chega no limite, a tia que quer bloquear não sei quem e você precisa ajudar. Então a sociedade nova, todo mundo já pega o WhatsApp e sabe mexer nele. Agora, para o pessoal mais antigo que está entrando agora, é um produto ainda, apesar de simples, mas muito complexo para alguns, porque ele foi feito meio, né, escalou muito rápido. E essa sociedade do conhecimento, essa sociedade mais, né, voltada para a informação, pegou muita gente desprevenido, né, de calças curtas. E para colocar esse povo agora nessa ideia aqui, nessa sociedade, tá bem complicado. Então todo mundo, todo tiozinho, né, todo pai, todo avó, provavelmente alguns, contam com a ajuda dos mais novos, né? Os padrinhos agora são os mais novos, os padrinhos digitais são os sobrinhos, os netos, os filhos. Então, hoje em dia, tá, conhecimento é cultura, e neste contexto a cultura ela transmite, né, um meio de transmissão da informação. Então todo mundo está conectado na informação, apesar que tem algumas, nem todas as informações são importantes, né? Mas o que importa é conhecimento. Então imagina que o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: você tem um grupo lá da família e esse grupo transmite dados, né? Transmite informação. Se ela é válida ou não, aí fica a critério de cada um definir. No caso das minhas, não, né? Mas
A minha como exemplo, né? 10 mensagens sem sentido e uma que vale a pena ler. Mas, para quem está dentro daquele grupo, aquele conhecimento acaba virando cultura. Se você não participa do grupo, você parece que não participa da rede, né? Você não participa da vida das pessoas. Você não é ninguém, né? Se você não está naquele grupo. Então, se você também está naquele grupo, mas não posta mensagem, nada, você também... Ah, você lembra do Eduardo? Ah, eu não. Tá lá no grupo. Ah, nunca vi ele postando. Então, o convívio passou a ser dentro, né, dessa sociedade que transmite informação. E a cultura passou a ser isso. Aí a gente vai avaliar se a cultura dos GIFs ou dos videozinhos engraçados, elas são corretas ou não. Isso daí é de cada um. Agora, só para vocês terem uma ideia, serviços nos Estados Unidos, eles vão representar 80% ou mais, tá, do mercado. Enquanto nos países em desenvolvimento é de aproximadamente 50%. Então hoje a gente vê um movimento muito forte de gente fazendo hambúrguer caseiro, lanche caseiro, de gente indo atender unha, cabelo na casa das clientes. Tá? A gente fala, putz, isso daí é porque todo mundo ficou desempregado, está sem o que fazer. Na verdade, não, tá? Isso é porque os países de desenvolvimento eles estão começando a se adaptar a esse novo mercado que já é... Imagina que nos Estados Unidos 80% do mercado é voltado a serviços. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, não assustem-se, tá? Essas vendedoras de marcas, de perfumes, etc., é uma coisa normal que está acontecendo. Só não pode cair na furada, né, dessas pessoas que vendem, né, pirâmide, né? Aí pode ser qualquer coisa, isso daí não é serviço, isso daí é bobagem. Tá? Então tome muito cuidado com relação também a essas pessoas, porque elas se aproveitam da sociedade 2.0 para dizer que todo mundo é empreendedor e etc., para poder também fazer pessoas caírem em golpes. Então a informação, o conhecimento e os serviços, eles serão centrais nessa sociedade por muito tempo, tá? Então pode ficar tranquilo que você e teu filho e teu neto vão viver durante muito tempo nessa sociedade do conhecimento e simplicidade está na moda e a tendência é ser fácil, social e móvel. Isso tá junto ali com o que a gente conversou anteriormente, mas eu gostaria que vocês tentassem memorizar isso. A tendência é ser fácil, social e móvel. Então, o melhor exemplo disso é o Nubank, né? Ele é simples de tudo. Ele tem uma questão social porque ele trata você de uma forma diferente, tá? Os e-mails dele são totalmente diferentes e eles são móveis. Então, onde você está, o Nubank está lá trabalhando com você. Então, isso é o que está na moda, tá? É o que é a tendência. Então, o que é a tendência a gente tem que seguir. A gente não pode ir contra. Então, hoje, qualquer sistema, qualquer pitch que eu vá participar como jurado, que eu veja que o sistema não é fácil, que o sistema não tem nada social, né? Ele não interage com o usuário, nada. É seco, é rígido, e ele não é móvel, ali tem algum problema a ser verificado e provavelmente na minha nota já vai cair um pouco o conceito. E a questão de produtos ou serviços, a maioria dos produtos ou serviços passaram a estar em rede, quase tudo é serviço e são coisas que têm vida própria. Então a gente fala da questão de escalabilidade, né? Então, quando você transforma uma coisa em serviço, mas em serviço escalável, aquilo começa a ter vida própria. Então, quem inventa um aplicativo, né, sei lá, de entrega de comida, aquilo lá dá um trabalho no começo, depois aquele trabalho vai melhorando, o próprio trabalho desenvolvido, até que aquilo lá começa a ter vida própria. E é nesse momento que o produto, né, o serviço, ele começa a ficar interessante. Agora, veja, se você, hoje em dia, tá, não falta serviço, né? Não falta pessoas querendo... Vou dar um exemplo aqui do meu mercado, site. Não falta gente querendo desenvolver site novo. Só que cada site é um projeto diferente e dá um trabalho danado fazer, né? Então, se você for entrar para esse segmento, sendo um freelancer, sendo uma empresa, você não vai ter algo escalável. Agora, se você desenvolve alguma coisa que é um serviço de desenvolvimento de sites, ou seja, que você consegue aproveitar, que seja 60% e só precisa trabalhar 40%, aí você tem uma coisa que vai começar a ter vida própria, tá? E por fim, o consumidor, né? A inovação nos últimos anos ela veio das pessoas em rede, demandas e comportamento para as empresas. Então você tinha uma demanda, mas a tua demanda não valia nada, tá? Então a demanda vinha, tá,
de o que acontecia num grupo muito grande de pessoas e as empresas, elas atendiam essa demanda. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, o seu negócio é digital, tá? E uma combinação, então, do que, do como, quanto, onde e quando faz toda a diferença. E, importante com relação a isso, hoje em dia a demanda vem das empresas. Muitas empresas, elas criam a demanda, porque o consumidor em si, ele não tem a demanda, ele não sabe que ele tem aquela demanda. Então, ele não vai esperar a demanda acontecer. As empresas verificam que aquela demanda existe, vão lá e criam alguma coisa, tá? Então, é assim que a inovação está acontecendo hoje. E você precisa saber, então, se o seu negócio é digital, você tem que saber que é uma combinação de várias coisas. Então, do que, né? O que é o teu negócio? Como que ele funciona? Quanto que ele vai me custar? De onde que ele... De onde? Né? Do celular, do computador, de onde? E quando? Quando que vai estar disponível? Então, tudo isso são informações do que o seu consumidor vai precisar saber. E esse consumidor digital, ele é muito diferenciado, tá? A gente tem a questão do cérebro global, que o cérebro global, o livro, né, ele fala que a inovação interna é da inovação interna à inovação centrada em redes. Então ele mostra ali 4 modelos, que eu vou destacar alguns. O modelo orquestra é um modelo do qual você pensa numa orquestra, né? Tem lá uma entidade dominante define a arquitetura e as demais integrantes contribuem com componentes. Então você tem lá o profissional que gere toda aquela orquestra, né? Vamos pensar que orquestras são empresas, pessoas e tal, e as pessoas vão ali só executando o que aquela pessoa está mandando. Então a entidade dominante, ela define uma arquitetura, tá? A gente tem o modelo orquestra-plataforma, que aí já é diferente, né? Uma entidade dominante define e oferece uma arquitetura e demais integrantes contribuem com inovações complementares, tá? Então, pensa que já é um produto que está feito e você só vai lá e coloca algumas coisas. Agora, o modelo orquestra pode ser a Apple Store, por exemplo, o Google Play, né? Define-se uma arquitetura e pessoas contribuem com componentes. Enquanto o modelo orquestra pode ser uma grande plataforma de sistema que você só vai lá e dá uma pequena manutenção, tá? O bazar criativo, no conceito do livro, são as ideias brutas, as ideias prontas para o mercado e os produtos prontos para o mercado. Ou seja, você vender, você criar isso e vender. Então, tem pessoas que criam um sistema e já vendem, né? Fazem um pitch, já vendem e tocam o barco para frente. Esse é o bazar criativo, que não é muito normal aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito comum. A gente tem também a central do improviso, que são, né, eu gosto muito dos weekend, né, dos hackathons, que você tem uma central de improviso. Então você tem uma visão emergente de inovação e as coisas resultam, tá, de uma intensa interação entre os integrantes. Então juntam-se pessoas dos vários mais diversos perfis e ali começa uma inovação, gera um produto e bola para frente, né? Então você fica ali 3, 4, a gente já fez isso uma vez aqui na empresa, ficou durante 2 meses aí conversando com pessoas diversas, né? Um mesmo grupo, tentando ter ideias, até que a gente chegou numa ideia e desenvolveu. É uma central do improviso, você não sabe o que você vai fazer, mas esse grupo de pessoas está ali com o mesmo objetivo para tentar criar alguma coisa nova. E a gente tem também a estação de modificação, que o exemplo mais comum hoje, eu jogo Counter-Strike, não sei quem joga, né? Mas o Counter-Strike, por exemplo, é um jogo desenvolvido em cima de um outro produto que já existe, que o código é aberto e tal. Então é uma estação de modificação. Você pega algo que já está pronto, muitas vezes disponível gratuitamente ou não, você modifica e você passa para frente, tá? Então isso é bem importante, faz parte então desse cérebro global, né? Você pensar de uma forma global. Então você tem aí 4 modelos, né? O orquestra, o bazar criativo, a central do improviso e a estação de modificação. E aí agora para a gente, né, fechar com chave de ouro aí essa palestra, que eu espero que vocês tenham gostado por enquanto, vamos falar do último assunto, que seria o consumo colaborativo, né, essa economia criativa. Hoje em dia, qual que é o contexto? As pessoas consomem tudo. As pessoas consomem qualquer coisa, tá? Então tem público para tudo. E a tendência é a ascensão desse consumo colaborativo. Então, aqui a gente faz um desafio, né? Pense rápido. Quais 3 informações seriam lógicas e relevantes que deveriam aparecer na fatura do cartão de crédito e não aparecem, tá? Bom, valor total gasto no mês, tá? Não os valores parcelados.
extrato da dívida, ou seja, o extrato completo, e o prazo para que você quite essa fatura. Hoje em dia, né, quando eu fiz essa palestra 2 anos atrás, era muito difícil ter isso. E eu vejo que o que está sendo falado nessa palestra está muito de acordo, porque hoje em dia você pega o Nubank, ou até o Santander Way, né, que é o aplicativo que eu uso, eu ainda não consigo ver o valor total gasto no mês, mas eu consigo ter um excelente extrato da dívida e eu também consigo ver numa timeline até quando que minha dívida vai, né? Até quando que eu devo. Agora, o valor total gasto no mês e o valor da minha dívida, quanto que eu devo para esse cartão de crédito para matar ele, eu hoje não tenho ainda, tá? Mas o Nubank, inclusive, está estimulando pessoas a pagarem, quitarem os créditos parcelados, né? Você fez a compra parcelada na loja, você pode ir no Nubank e quitar. Isso é bem relevante, tá? Nós estamos numa época do hiperconsumo, ou seja, o consumo está em alta, tem consumo para tudo. Se você é uma pessoa que conhece uma mulher que faz desenho em unha, design de unha, tem serviço de design em unha, né? Ou seja, tá todo mundo consumindo tudo. Eu não sei dizer se são as mulheres que consomem mais, mas acredito que sejam, né? Porque nós homens a gente gasta muito pouco dinheiro com roupa, né? Salvo algumas exceções. Mas até vamos pegar nós homens, né? Cerveja artesanal. Tá consumindo muito também, tá? Poder de persuasão, então o marketing está muito forte, tá? Compre agora, pague depois, né? Essa é uma das melhores estratégias que existem aí para esse momento. E também temos a lei dos ciclos de vida, né? Que antigamente o ciclo de vida de um produto, aqui a gente vai falar melhor de cada um, né? Mas o consumo colaborativo, os sistemas de consumos, né, estão sendo criados, os sistemas de serviços de produtos também estão sendo criados, então são 2 tipos de sistemas que apoiam, né, quem quer desenvolver esse tipo de sistema. Então você tem os sistemas que vão gerar esse tipo de consumo e você tem sistemas de serviço. Então você pega um Airbnb, por exemplo, e você pode ganhar dinheiro com ele alugando um quarto da sua casa, né? Esse seria um sistema de serviço, né? E você tem o sistema de consumo, que são aqueles sites que fazem financiamento, etc, né? A gente tem mercados de redistribuição e a gente tem também os estilos de vida colaborativos, que aí é uma coisa que está acontecendo muito nova, né? Então, tanto a pessoa que aluga um quarto no Airbnb, quanto a pessoa que aluga o quarto para ir, né, viajar e tal do Airbnb, elas fazem parte de um público muito novo que tem relação direta com o estilo de vida colaborativo, beleza? Então, pessoal, esse daqui é uma coisinha que eu estou deixando a mais aí para vocês darem uma olhada. Quem trata disso é esse livro aqui, né, que eu mostrei bem no comecinho aqui. Este último livro aqui, O Que É Meu É Seu, ele trata especificamente de consumo colaborativo, dessa parte aqui de consumindo tudo. E vale muito a pena, tá? Vale muito a pena vocês lerem esse livro, adquirirem esse livro e estudarem, tá? A minha palestra, ela continua disponível no SlideShare, para quem quiser ver depois. Me adicionem no Facebook, Twitter, LinkedIn, o que vocês acharem melhor, tá? Eu fico disponível lá. Se vocês tiverem dúvidas, me deem feedbacks, por favor, se gostaram, se não gostaram. E gostaria de agradecer aí o convite do Congresso de TI. Vou ficar sempre à disposição aí. Desculpa qualquer coisa aí. Até mais, pessoal. Bom evento.